O documentário Humanos, Uma Viagem pela Vida foi lançado em 2015 e dirigido pelo diretor francês Jean-Arthus Bertrand. O longa foi produzido ao longo de um período de 3 anos com uma equipe de 20 pessoas entrevistando mais de 2.000 pessoas em 60 países. A cada pessoa entrevistada foi perguntado o mesmo conjunto de 40 perguntas e foi apresentada sobre um fundo preto simples, sem qualquer partitura musical ou quaisquer detalhes sobre a sua identidade e localidade. Os entrevistados falam o que pensam sobre assuntos como amor, morte, ódio, discriminação, desigualdade, fome, esperança, sexo e muitos outros ligados à natureza humana em conjunto com relatos de suas próprias experiências de vida. Numa primeira instância pode-se dizer que nem sempre existiu o termo sujeito psicológico, os objetos estudados do mesmo como indivíduo, subjetividade, interioridade, consciência, inconsciência e percepção do sujeito eram algo inexistente na época. Esses conceitos só começam a tomar forma a partir do século XVI, pelas problemáticas e acontecimentos sociais e históricas que a época estava passando, tais como a emergência do humanismo renascentista nas artes e na filosofia dos séculos XIV e XV, a reforma pastoral da Igreja Católica no século XVI, e o centramento da cultura moderna na figura do homem a partir do século XVII com o Iluminismo, resultando uma problemática nas diversas áreas do conhecimento e na vida cotidiana. O estudo da psicologia começou com a filosofia grega como base, que tinha uma forte influência da religião, antes de se tornar uma ciência científica. A filosofia investigava a natureza, a origem, o valor e os limites do conhecimento humano. Nesse caso, tendo uma influência religiosa, o interesse dos filósofos era estudar e se aprofundar na interioridade, materialidade, alma, corpo e espírito do indivíduo, dando um espaço para ele refletir sobre si mesmo. Não se tem só uma ideia nem um único objeto de estudo, mas multiplicidades de ideias e subjetividades. Voltando mais para frente já no final do século XIX, quando a psicologia começa a surgir como ciência, se observa uma certa variedade de objetos, pois não há só uma psicologia, mas várias psicologias com diversos objetos de estudo para múltiplas áreas que começam a surgir em diferentes contextos e épocas. O objeto de estudo da psicanálise é a mente, a subjetividade e a interioridade, muito influenciado pela ideologia religiosa. Ao longo da primeira metade do século XX este termo ainda era admitido como objeto científico, mas passa a ser questionado posteriormente por suas imprecisões e falta da cientificidade, perdendo confiabilidade na segunda metade do período. Outro objeto a surgir é o fragmento psíquico, com Wundt, da área do estruturalismo. O fragmento psíquico é tributário da concepção mecanicista de que é possível compreender o todo desmontando, analisando suas partes e remontando, predominante no modelo clássico de ciência vigente à época. Depois surge o comportamento, inaugurado por Watson em 1910 e depois recolocado por Skinner com a introdução da noção de operante, exterioridade, mecanicismo, objetivismo e sujeição estrita ao método científico. Emergem as percepções, o campo perceptivo que configura o campo psicológico, que por sua vez singulariza o sujeito. O objeto colocado pela Gestalt, que apoiada no método fenomenológico, busca superar o fragmentarismo e o mecanicismo vigentes, propondo uma psicologia e um sujeito mais integrados. O próprio corpo surge como objeto para a ciência psicológica com Reich, também na primeira metade do século XX, numa tentativa de superar o mentalismo. Os discursos são um tradicional alvo de atenção de várias psicologias, analisados e interpretados de múltiplas perspectivas, buscando captar significados atribuídos a objetos e experiências. Nesta dança de objetos observável ao longo de todo o século XX pode-se notar ainda um movimento de deslocamento do biológico para o cultural, do natural para o histórico, do individual para o coletivo. O olhar torna-se sempre mais social, histórico e político, desenhando objetos sociais, centrando o foco nas relações, mas também no material, buscando superar as concepções idealistas, subjetivistas e individualizantes. Em verdade, o conceito de subjetividade passa do campo da psicanálise para os domínios das psicologias na primeira metade do século passado, mas é somente no seu final que ele se despe de um sentido naturalizado e substancializado de interioridade, passando a ser pensado em termos históricos, sociais e políticos, como produção de subjetividade, apresentando-se contemporaneamente como objeto possível para muitas psicologias de cunho crítico, como alternativa a uma problematização da identidade.
Uma análise arqueológica do conceito mostra que uma primeira problematização da subjetividade surge na filosofia moderna com Kant, que se pergunta sobre as condições de possibilidade para a produção de conhecimento e verdades sólidas, objetivas, universais e neutro. Se quem produz conhecimento é sempre um sujeito singular, histórico e subjetivo. A questão da subjetividade surge, portanto, no contexto filosófico das preocupações epistemológicas quanto à produção do conhecimento, de forma negativa, como aquilo que precisa ser neutralizado e superado para se ter acesso a uma verdade objetiva. Esta conotação negativa persistiu ao longo de todo o século XX, enfatizando a contaminação do conhecimento por ela. Além da subjetividade, o poder também tem sido tradicionalmente apontado como contaminador da neutralidade científica, porém Foucault, já na década de 1960, critica esta separação quando liga indissociavelmente em suas análises saber, poder e subjetividade contrariando Kant. Para Foucault não existe um sujeito universal e transcendental como dizia Kant, mas o sujeito seria construído com o tempo por meio do histórico, social e político. Após mais de um século o termo migra para o campo dos conhecimentos, pelas mãos de Freud passando a designar uma instância de interioridade, constituindo objeto de estudo científico e campo de experiências do sujeito. De certa forma, a psicanálise freudiana naturaliza e essencializa a subjetividade ao considerá-la inerente e essencial ao sujeito. A psicanálise via a subjetividade como algo natural, a priori universal do sujeito ao igual que Kant, ou seja, o pensamento seria algo universal, que já nascia com o sujeito em si, fazendo um debate com Foucault. A subjetividade, vista de uma perspectiva contemporânea, não é uma essência fixa ou uma interioridade natural, mas sim uma construção histórica e social. Tradicionalmente, a psicologia associa-se a um núcleo estável e fixo de identidade, mas essa visão é questionada quando se considera a subjetividade como um efeito da dispersão de forças sociais. Nesse sentido, ela não possui centro, permanência, previsibilidade ou substância, mas está em constante movimento, sendo um efeito dinâmico dos discursos e dispositivos que a moldam. Subjetividade parece sugerir imediatamente interioridade, mas não há nada de natural nessa relação. Percebe-se, arqueologicamente, que subjetividade e interioridade nem dizem respeito a instâncias psicológicas inerentes aos seres humanos, nem se referem a campos equivalentes de experiência ou a termos sinônimos. São enunciados de proveniências diversas que são posteriormente superpostos pelos discursos psicológicos, não necessariamente implicando uma relação de reciprocidade. Ao contrário, a subjetividade, além de ser da ordem dos efeitos, é também da ordem da exterioridade, que vem do histórico social da pessoa. Tanto subjetividade quanto interioridade são produções históricas. Pode-se afirmar com Michel Foucault que, assim como o cristianismo inventou a interioridade, a modernidade inventou a subjetividade. Essa é a relação entre estas duas figuras do discurso. A noção de interioridade é anterior à de subjetividade, indicando que o moderno conceito de subjetividade apoia-se arqueologicamente na ideia cristã de interioridade. A subjetividade se produz na relação das forças que atravessam o sujeito, no movimento, no ponto de encontro das práticas de objetivação pelo saber e poder com os modos de subjetivação, formas de reconhecimento de si mesmo como sujeito da norma, de um preceito, de uma estética de si. O Estado envolve e categoriza os indivíduos por meio da normalização da sociedade, pelas leis normativas de uma instituição, seleciona categorias e nos insere nelas para assim poder moldar e controlar o comportamento, decisões e o agir do ser humano na base do normativo por eles visto nas diferentes áreas da vida cotidiana. Foucault argumenta que não basta que um discurso nomeie alguém como um sujeito determinado. Para que esse sujeito exista como tal, ele mesmo precisa se considerar essa identidade e reproduzi-la. Exemplo, a loucura como subjetividade. Um diagnóstico psiquiátrico classifica uma pessoa como louca. Esse é um ato de objetivação pelo discurso científico. Mas para que essa pessoa realmente se torne um louco, ela precisa aceitar esse diagnóstico e se considerar como tal. Ou seja, precisa subjetivar essa identidade, agite conforme essa marcação. Isso não significa que não haja resistência, o sujeito pode contestar essa identidade, recusando-se a se encaixar na categoria que lhe foi imposta. Essa diversidade dos sujeitos implica uma multiplicidade de formas de existência, modos históricos de ser, formas de subjetividade.
O conceito de subjetividade para Félix Guattari é definido como uma produção plural e heterogênea, já que é um processo contínuo e múltiplo de diferenciação conforme se relaciona com novos contextos de relações sociais, culturais, ambientais, maquínicas e individuais. Ela não é um estado estático ou individualizado, mas emerge de um campo relacional, ou seja, das interações entre múltiplas forças. Guattari enfatiza que a subjetividade é produzida em relação a uma dinâmica coletiva de difusão de componentes singulares por meio de instrumentos como instituições, linguagem, mídia, ciência e entre outras. O documentário exemplifica isso ao demonstrar como cada história individual está inserida em contextos sociais mais amplos, como pobreza, desigualdade e conflitos que dão forma aos processos de subjetivação dos participantes. Ao discorrer da obra, cada depoimento pessoal é considerado como uma expressão singular de subjetividade, já que apresentam sujeitos de diversas origens, realidades e histórias de vida, revelando como suas experiências e contextos moldam quem são em seu cenário histórico. Para Guattari, a singularização é um processo criativo, dinâmico e constante de diferenciação, onde o sujeito, ou um coletivo, se tornam únicos, ao escapar das normatividades, padrões e identidades fixas impostas tradicionalmente por sistemas sociais, culturais e econômicos. A singularização representa a criação de novas formas de subjetividade e existência que rompem com forças que naturalmente moldam os indivíduos de forma micropolítica, influenciando seus comportamentos para se alinhem com seus interesses. O processo de singularização é um movimento de diferenciação contínua, que ocorre tanto no nível individual quanto coletivo, e está profundamente conectado ao desejo, à criatividade e à resistência a forças de captura e homogeneização. Singularizar-se é, em última instância, um ato de liberdade e invenção no meio de um mundo que tenta, constantemente, tornar todos iguais. Os entrevistados compartilham momentos de suas vidas que os transformaram e os tornaram únicos, além de demonstrar diferenças notáveis entre suas formas de pensar como o significado da palavra amor sob a ótica de suas vivências. Cada história exemplifica um movimento de resistência à homogeneização da subjetividade, destacando o valor de trajetórias e perspectivas individuais. Além do ato de compartilhar sua visão única do mundo, é uma forma de produzir singularização e articular sua subjetividade. Para Foucault, os modos de subjetivação referem-se às maneiras pelas quais os indivíduos se relacionam consigo mesmos, isto é, como eles constroem a si próprios enquanto sujeitos éticos, morais ou políticos através das práticas de si, pelos quais o indivíduo trabalha sua existência. Para Foucault, isso não é algo natural ou fixo, mas um processo histórico e culturalmente situado. Cada contexto histórico e sociedade cria suas próprias formas de subjetivação, de acordo com os discursos, normas e práticas vigentes. E os indivíduos se relacionam com esses elementos através do modo de sujeição, seja pela aceitação ou resistência. O compartilhamento de suas vivências é uma prática de si. Muitos dos entrevistados abordam como desenvolveram formas de lidar com a dor, buscaram sentido em suas vidas ou construíram identidades mais autênticas. Essas práticas revelam o trabalho ético que cada sujeito realiza sobre si mesmo para transformar sua existência. A concepção. O texto Vulnerabilidades mediando o encontro do cuidado em saúde, por uma agência interseccional, de Barbosa Oliveira, fala sobre como as diferentes vulnerabilidades das pessoas afetam o cuidado em saúde, considerando uma visão interseccional. A autora explica que a vulnerabilidade não se resume só à saúde física ou doenças, mas também envolve fatores como classe social, raça, gênero, orientação sexual e outras condições de vida que influenciam diretamente a forma como alguém recebe atendimento médico. O conceito de interseccionalidade, que é o ponto principal do texto, mostra que as pessoas podem enfrentar várias formas de opressão ao mesmo tempo. Por exemplo, uma mulher negra enfrenta desafios diferentes de uma mulher branca ou de um homem negro. Isso ajuda a entender que as múltiplas identidades e opressões se cruzam e afetam diretamente o acesso e a qualidade do atendimento em saúde. A autora sugere que os profissionais de saúde precisam ir além de uma visão simples e considerar todas essas camadas ao atender os pacientes. Ignorar esses aspectos pode prejudicar o cuidado. Além disso, Barbosa Oliveira defende que, mesmo diante das vulnerabilidades, as pessoas devem ser vistas como ativas na gestão da sua saúde, ou seja, capazes de tomar decisões sobre o próprio cuidado.
Adotar essa perspectiva interseccional pode transformar o jeito de cuidar, criando um ambiente de saúde mais acolhedor, justo e eficaz, que leve em conta as diferentes realidades de cada paciente e proporcione um atendimento mais humanizado e completo.